Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso de inglês, né? Hoje a gente vai para a aula onde a gente vai falar um pouco sobre números, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para ela. Bom, pessoal, então eu já estou aqui no meu Draw.io, né? Onde a gente vai começar a discutir um pouco sobre números, né? Então, é uma coisa que está presente aí no nosso dia a dia como desenvolvedor e até no nosso cotidiano mesmo, né? Então, é importante que a gente saiba um pouco sobre números, né? Ou numbers, como a gente fala em inglês, né? Então, eu vou passar bem rápido por aqui, porque é uma coisa que é quase de conhecimento comum, né? A gente contar de 0 a 10, né? Lembrando que o primeiro número é zero, tá, gente? Não é 1. O primeiro número natural é zero, beleza? Então, o zero, a gente tem várias formas de falar, né? A mais comum, a mais literal, né, é o zero, beleza? Zero, a gente escreve da mesma forma que escreve no português, mas fala zero, fonética um pouco diferente. A gente pode falar nu, então zero também pode ser falado nu, não é uma referência a JavaScript. E a gente pode falar ou, zero como ou. Então, num número como esse daqui, por exemplo, ó, 103, se eu for falar dígito por dígito, né, eles vão falar one ou three, geralmente. É muito raro eles falarem 103 ou até mesmo 103. Geralmente é one ou three, beleza? Dando sequência aqui nos números, então, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esse TH aqui é aquele. Lembra das fonéticas notáveis da outra aula, da aula passada? A gente tinha falado, né, que o TH tem som de D ou aquele que parece um F, né? Esse aqui, embora esteja no começo da frase, ele vai ter o som de F, então é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui acho que não tem muita novidade, né? Tirando essa fonética aqui do three. Se você falar tri, está errado? Não está errado. Eles vão entender aquilo que você está tentando falar, mas um nativo americano ele vai falar three, beleza? Aí a gente parte para os números de 11 a 19, né? A gente tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, basicamente, tirando o 11 e o 12 aqui, é pegar a forma base aqui do 3 ao 9, né? E colocar um tim no final, beleza? Tem até um truque para a gente lembrar disso aqui, né? Que adolescente em inglês é teen, assim. Então, eles até falam que do 13 ao 19, quando você está na adolescência, aqui, forçando um pouquinho, né, até os 19, você coloca teen no final do número, beleza? Então, é um método mnemônico aqui para a gente lembrar. E quando a gente está falando esses números aqui do 13 ao 19, é bom que a gente enfatize bastante o teen aqui no final, beleza? Por quê? Porque os próximos números que vão vir do 20 em diante, eles vão ser muito parecidos com esses aqui. Só que o final deles não é com teen, é com T. Então a gente tem 20, 30, olha aqui a diferença. 13, 13, 30, 30. Beleza? Então, como eles têm o começo parecido, você enfatiza bastante o final da palavra para distinguir bem qual você está falando. 13, 30. Beleza? Aí a gente tem 40, 50, 60, 70, 80, 90. Beleza? E aí a gente vai mudar
no 100, o 100 é 100, beleza? 100 é a palavra em inglês para centena, beleza? E o 100, então, eles falam uma centena, beleza? A gente já vai ver como falar outros números que não sejam esses números cheios aqui, beleza? O 1000, eles falam 1000, de novo, com essa mesma ideia, né, de falar 1 milhar, beleza? E o 1 milhão, 1 million, beleza? Depois você vai ter 1 billion, 1 trillion, 1 quadrillion e assim por diante. Muito parecido com o português, beleza? Mas geralmente quando a gente está contando, né, no dia a dia, a gente não passa muito do 1 million. Então eu gosto de focar mais nesses aqui, beleza? Sabendo esses números aqui, a gente consegue formar todos os números de 0 a 1 bilhão, beleza? Como é que a gente faz? Bom, vamos começar então com números que vão até a casa da dezena. Então aqui, por exemplo, a gente tem o 47. Como é que a gente fala, né? O 47 é 40 mais 7. Então é justamente o que eles fazem. Ó. Eles pegam o 40, 40, e o 7, 7. Então fica 47. Beleza? Eles vão falar 40 ou 40, beleza? Depende se é um inglês mais puxado para o lado britânico ou puxado para o lado americano, beleza? Mas as duas fonéticas estão corretas, beleza? 47 ou 47. Geralmente quando tem mais alguma coisa, tipo, quando não acaba aqui no 40, quando você vai falar 41, 42, aí eles já falam mais 47, para poder juntar, beleza? As duas palavras. E é muito importante que vocês prestem atenção nesse hífen aqui, beleza? Esse hífen vai ser importante daqui a pouco. Então, sempre que eu for falar um número, eu tenho que colocar esse hífen aqui separando dezena e unidade, beleza? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui do lado, para construir junto com vocês. Então, sei lá, 62. 60. 60. Estou olhando aqui, ó. 2, 2. Então, 62. Beleza? Se eu tenho números na centena, não é muito diferente, né? Aqui a gente tem 256. Então, como é que eles fazem, né? Separam a centena. Aqui eu tenho duas, então 200, duas centenas. E aí, o que sobrou do número, que é o 56, eu falo como se fosse um número dezena unidade. Então, 56. Beleza? Se fosse 56 sozinho, 56. Como eu tenho duas centenas antes, 256. Certo? Vamos incrementar um pouquinho. Aqui a gente chega em números de milhar. Beleza? Os números de milhar, eles têm duas formas da gente falar. Eu vou chamar essa primeira aqui de maneira antiga, beleza? E essa aqui de baixo de maneira nova. Não tirei isso de lugar nenhum, estou inventando isso, beleza? Só para a gente saber que provavelmente essa é a forma como a gente aprende na escola, né? Essa aqui que eu estou chamando de antiga é a forma como a gente aprende na escola. E essa de baixo é a forma que eles usam de verdade no dia a dia, beleza? Então, nessa forma convencional, ou forma antiga, o que a gente faz, né? Separa em unidade de milhar, centena e dezena e unidade. Então, olha como é que eu faço. Ó. Eu tenho aqui uma unidade de milhar. Então, 1000. Beleza? Aí eu tenho 5 centenas. Então, 500. E por último eu tenho 45. E aí eu falo 45. Eu sempre vou juntar dezena e unidade, beleza? Aqui, nessa forma nova, eu vou basicamente separar o número no meio. E aí eu vou falar centena e depois dezena e unidade. Então aqui
eu tenho 15 centenas. Então, 1500. E aí o 45 normal. 45. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Vou fazer aqui do lado. Sei lá. 3.684. Então, o que eu tenho aqui? Se eu for fazer na forma antiga, eu tenho 3.000, então 3,000. Eu tenho os 600, então 600. E aí eu tenho 84, então 84. Beleza? Se eu pegar o mesmo número agora, na forma nova, isso aqui, como é que eu faço? Separo ele no meio. Então eu tenho 36 centenas. Então, 3600 e 84 unidades. 84. Beleza? Então, é um pouco de treino, tá legal? Mas é muito simples da gente fazer isso aqui nas duas formas. Legal? Quando que essa forma nova vai começar a dar um pouquinho de problema? Quando eu tenho um número maior do que 9.999. Porque a gente tem lá 9.999, eu ainda consigo separar em 2 e 2, né? Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2. Mas se eu tenho já o 10.000, eu não consigo mais separar o número no meio, né? Começa a dar problema aqui. Aí o que eu vou fazer? Um número como esse aqui, né? Eu só vou usar a forma antiga para ele. Então eu tenho aqui o separador de milhar, beleza? Que no inglês, na verdade, nem é o ponto, é a vírgula, tá? O separador de ponto é para casas decimais, mas não vamos falar disso agora. Beleza? Vamos tratar só de números inteiros aqui. E aí o que eu falo, né? Eu tenho 21.000, então, olha aqui, 21,000, beleza? 1.000, 21, 21. E aí eu separo o resto, ó. 5 centenas, 500, 45. 45. Beleza? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho, sei lá, 84.369. Então, eu tenho 84,000, 84.000. Eu tenho 300 e 69. 69. Beleza? Então, é bem simples. Eu só vou fazer esse cara aqui da maneira antiga, né? Lembrando aqui do separador de milhar. Legal? Bom, gente, então agora eu quero comentar um pouco com vocês sobre a importância desse hífen aqui. Lembra que eu falei que ele ia ser muito importante, né? Como separador de dezena e unidade, né? E agora eu vou explicar para vocês o porquê, tá legal? Então, para isso, eu trouxe um exemplo novo aqui, ó. Esse número aqui, 2023. Como é que a gente vai falar dele, né? Então, esse é um caso entre 1.000 e 9.999, né? Que a gente pode usar as duas formas. Então, na forma antiga, 2000, aí ele não tem centena. Eu não falo 0, beleza? Eu só não falo. Então, eu vou falar 2000, não tem centena, 20, hífen, 3. Beleza? Então, é assim que a gente falaria na forma antiga. Na forma nova, o que a gente faz? Separa aqui no meio. Então, tem 20 centenas, 20, 100, e 23 unidades. 23. Legal? Então, essas duas formas estão corretas.
Agora, se você for pegar o 2023 e for falar do ano de 2023, que é o ano que a gente está vivendo agora, se você está vendo esse curso de maneira assíncrona, né, está sendo gravado em 2023, eles não falam dessa forma. Eles falam simplesmente 2023. Por quê? O que eles fazem é aquela história de separar, então eles falam primeiro esse número e depois esse, mas eles omitem esse 100 aqui. Pode ver que é a mesma coisa do caso aqui de cima, sem o 100. Então, eles só falam como se fosse dois números, 20 e 23. Isso aqui quando for uma data. Bom, e o que isso tem a ver com o hífen, né? Para responder isso, vamos para um exemplo aqui embaixo. Então, eu tenho esse número e esse número, que é uma data. Esse número de cima, 23, como é que a gente falaria? 23, com o hífen, certo? E esse número, 2003, como a gente sabe que é uma data, a gente separa. Então, tem um número aqui, 20, que é 20. E tem um número aqui, 3, que é 3. Então, olha que interessante aqui. Se eu falo sem o hífen, eu estou falando da data, 2003. Se eu falo com o hífen, eu estou falando do número, 23. É claro que, quando eu estou falando, gente, a gente não sabe se tem o hífen ou não, beleza? Isso só vai valer para a escrita, tá legal? Mas é interessante a gente saber que os dois números você fala da mesma forma. E como é que eu vou saber se eu estou falando de um ou do outro? Bom, aí é uma questão de contexto, né, gente? Muita coisa no inglês vocês vão ver que a gente só consegue identificar por causa do contexto, beleza? Então esse aqui é só um exemplo, mas ele serve para a gente ficar muito esperto nesse hífen aqui, principalmente quando a gente estiver escrevendo, beleza? Bom, pessoal, espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Como de costume, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem o Draw.io com esse material, legal? E, como de costume, eu vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no nosso canal, beleza? Se vocês estão gostando do curso, também indiquem para outras pessoas, tá legal? Com isso a gente consegue cada vez mais trazer esse tipo de material aqui para vocês, tá legal? Então, um grande abraço para todos e até a próxima aula.